quais são os limites de um vizinho, envolve direito imobiliário, envolve direito civil, envolve tudo. Então você precisa ter conhecimento sim. Professor, eu como corretor de imóveis, um profissional da área do mercado imobiliário, eu preciso conhecer o direito de vizinhança, claro, para você informar o seu cliente, para você, queira ou não queira, você é vizinho de alguém, então é importante você ter isso na ponta da língua. Professor, o que é o direito de vizinhança? Direito de vizinhança são os direitos e deveres de um vizinho. O seu vizinho ele tem os direitos de utilizar a posse dele, gozar da posse. Você também tem os direitos de utilizar a sua posse, gozar da sua posse. Porém, tanto o seu vizinho como você devem respeitar os limites. Então, o direito de vizinhança, na verdade, ele coloca limites aos vizinhos, até onde eu posso chegar. Professor, qual que é o conceito da legislação? Vamos lá, tem um conceito aqui preparado para você, vai lá para o material. Conceito básico, tá? Direito de vizinhança é o conceito. São regras que limitam o direito de propriedade a fim de evitar conflitos entre proprietários de prédios, respeitando assim o convívio social. Volta para o professor. Olha que interessante, ó. Direito de vizinhança, como o próprio direito, a intenção do direito é pacificar conflitos, é gerar uma regra de convivência social. Quando a gente fala de apartamento, morar num apartamento, morar num condomínio, tem que ter lá a convenção, o regimento interno. Uma empresa tem um contrato de trabalho, tem um regimento interno. Tudo isso, a grande intenção é pacificar, ou seja, resolver litígios, brigas, evitar brigas, não só na forma preventiva, mas depois que ocorreu, para evitar, tentar pacificar. Então o grande objetivo do direito é esse. Então não tem jeito. O ser humano, ele não dá para viver sozinho. O homem, ele precisa viver em sociedade, como diz a filosofia, né? O homem precisa viver em sociedade, mas ele precisa de regras. Porque se eu não tenho regras, eu não tenho limites, vai gerar conflitos, vai gerar brigas. E quando ocorre essa briga, esse conflito, esse litígio, é importante ter normas para pacificar, para resolver, para gerar a paz social. Então o direito de vizinhança são verdadeiras regras, conhecido também como obrigação próprio terreno. O que é isso, professor? Volta para o material aí. Olha lá, tá aparecendo lá no finalzinho, ó, próprio terreno, constituem obrigações próprio terreno, que acompanha a coisa. Então volta para o professor. Olha que interessante, ó. Direito de vizinhança, como direito imobiliário, é uma obrigação próprio terreno. Vincula ao imóvel. Então, quando você compra um imóvel, você aluga um imóvel, você tem a posse desse imóvel, seja através de uma locação, seja através do direito de vizinhança, fato é que você, queira ou não queira, você tem as obrigações, direitos e deveres e deve seguir os limites de um direito de vizinhança. Por quê, professor? Porque você, como vizinho, tem que respeitar o seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos, você tem que respeitar até os limites. E ele tem que respeitar até os limites que ele pode atuar também. Essa obrigação é próprio terreno, ela acompanha a coisa. Que coisa? A coisa móvel, o imóvel. Isso é obrigação próprio terreno. Então precisa ter conhecimento da obrigação próprio terreno. Quando eu falo de obrigação próprio terreno, é aquela obrigação que fica presa ao imóvel. Professor, como assim? Vou te dar vários exemplos. Direito ambiental. O sujeito compra a propriedade, chega uma multa. Ah, essa multa não é minha. Não fui eu que cortei essa árvore aqui no fundo de casa, no quintal de casa. E hoje não dá para escapar, né? Hoje o satélite pega você cortando, aí sai você cortando lá na foto do satélite, tem nem desculpa depois. Não, mas é tranquilo, eu vou fazer uma defesa e vou falar, não fui eu que fiz, não fui eu que cortei essa árvore. Não adianta, é obrigação do próprio terreno. Você, novo proprietário, vai assumir. Depois cabe você, o novo proprietário, assumir os prejuízos que ficam vinculados àquela propriedade. E depois você vai entrar com uma ação, vai ingressar com uma ação, vai contratar um advogado, vai ingressar com uma ação chamada ação regressiva contra esse sujeito que praticou o ato ilícito. Você vai falar, olha, não fui eu que fiz, mas eu paguei a multa, agora eu vou cobrar dele. Isso é ação regressiva. Porque quando eu falo de direito ambiental, tributos também, né? Então, ou seja, IPTU, ITR, é uma obrigação próprio terreno, ficar preso ao imóvel. Existe uma discussão muito grande em relação às contas de consumo. Em relação às contas de consumo. Energia, água, telefone, existe uma discussão se essa obrigação fica presa ao imóvel ou não. Não está pacificado ainda. Existem tribunais, sim, juízes que entendem que é uma obrigação próprio terreno também fica vinculado ao imóvel. Muitos juízes entendem que não é uma obrigação próprio terreno porque é uma relação de consumo. Então, cuidado. Tributos, multas, fica preso ao imóvel. Professor, então o risco é muito grande. Se eu comprar um imóvel que tem débitos na prefeitura ou na União, ITR, eu vou ter que pagar. Vai ter que pagar, porque esse débito é seu, obrigação próprio terreno.
Mas, professor, quem não pagou foi o antigo proprietário, não importa, esse débito é seu. Isso chama obrigação propter-rem, fica vinculado, fica preso à coisa, ou seja, a coisa imóvel, tá? Então fica atento. Por isso é importante você praticar aqueles atos iniciais que a gente conversou tanto lá no nosso primeiro programa, que está à sua disposição, que na verdade nada mais é que tirar as certidões negativas de débito da prefeitura. Se foi TR, tem que tirar a certidão negativa de TR, para comprovar que não existe débito, nem débito de IPTU, né, nem de TR, e muito menos débito de taxa de lixo ou outras taxas, porque vai depender de município para município. Por isso, independente do estado que você está, nós sabemos que tem muita gente que nos acompanha de Goiás, Brasília e outros estados, Rio de Janeiro, além de outros municípios aqui em São Paulo, é importante você estar atento na questão de levantar para o seu cliente como corretor, solicitar a certidão de débitos, né? Ou seja, certidão negativa de débitos na prefeitura, o ITR, tem que fazer esse levantamento, porque depois, se você não se atentar a isso, quem vai pagar o pato? O comprador. Quem vai pagar o prato? O locador? O locador sim, o locatário não, é uma outra questão, mas fique atento em relação a isso, porque é obrigação propter-rem, assim como direito de vizinhança, tá? Para você entender. Professor, que legislação fala? Vamos conceituar que é importante. Onde que eu acho isso, professor? No Código Civil, você vai achar o fundamento, você vai achar lá o artigo 1277 do Código Civil, não é o Código de Processo Civil, hein? É o Código Civil. Tá lá no artigo 1277, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam e são provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Volta para o professor. Professor, qual que é o conceito de direito de vizinhança? Já te falei, o conceito apareceu para você. Onde que eu acho o grande conceito de direito de vizinhança na legislação brasileira? No Código Civil, artigo 1277. Volta para lá. Esse artigo aí, ó, 1277, está aparecendo para você. Esse artigo é o artigo que fala de direito de vizinhança. Fato é que nós precisamos resumir isso, né, para o cliente e deixar mais didático. Então vamos deixar mais didática a coisa, vamos transformar a coisa em algo mais simples. Direito de vizinhança se resume nos 3 S's. 3 S. Saúde, segurança e sossego. Saúde, segurança e sossego. Como assim, professor? Se cair numa prova de concurso público, se cair numa prova que você vai fazer, você que está estudando direito, quer resumir, quer acertar a questão de direito de vizinhança? Resume nos 3 S. Saúde, segurança e sossego. Professor, eu sou corretor, eu quero explicar para o meu cliente para mostrar que eu sei. Fala para ele. Direito de vizinhança é os 3 S. Saúde, segurança e sossego. Olha como fica fácil. Por que saúde, professor? Seu vizinho não faz mal nenhum para você, mas ele tem um costume, ele não tampa a caixa d'água. Por quê, professor? Não tampa. Você já falou com ele, o pessoal da prefeitura já falou com ele, não tampa. Ele tampa, poucos dias ele destampa a caixa d'água. Ah, professor, mas e aí? Para mim não tem problema. Claro que tem. Tem um tal do mosquitinho aí, ó, da dengue. Pode ocasionar várias doenças, não é mais só a dengue. Então esse mosquito pode fazer mal para a sua família. Você é vizinho, vai fazer mal, o mosquito vai entrar na sua casa. Então esse vizinho, ele está te gerando um mal, um ato ilícito sim. E qual ato ilícito? Está mexendo com a sua saúde. Porque se ele não tampar a caixa d'água, você mora num local que acaba sendo maior, tem uma laje, você consegue visualizar que a caixa dele não é tampada, então você pode sim brigar na justiça para uma ação de obrigação de fazer, para você obrigar, para que o juiz obrigue esse vizinho a tampar a caixa d'água sob pena de multa. Você vai esperar acontecer. Olha que situação séria. Então, primeiro, saúde. Primeiro S. Segundo S, segurança. Como assim, professor? Seu vizinho é gente boa. Só que seu vizinho adora fazer balão e mexer com fogos de artifício. E você sabe que esse vizinho, meu Deus do céu, se ele for para se acontecer uma guerra, o que ele tem de fogos de artifício, ele consegue assustar muita gente. De tanto estoque que ele tem. Ah, professor, mas ele não mexe comigo, não faz nada, é educado, me cumprimenta. Mas se explodir esses fogos de artifício do lado da sua casa, o que vai acontecer? Vai mexer com a sua segurança. Então, outro exemplo de segurança. Saúde, primeiro S. Segurança, segundo. Professor, e o sossego? Seu vizinho é gente boa. Só que depois que ele chega da faculdade, às 22h35, ele gosta, para tirar o estresse, todo mundo estressado hoje em dia, de tocar uma bateria. Começa a treinar a bateria. Mas não treina muito não, ele treina no máximo até 1h da manhã. Gente boa, não é? Te cumprimenta todo dia, mas ele está mexendo com o seu sossego. Olha como o direito de vizinhança fica fácil, fica didático. Saúde, segurança e sossego. Saúde, segurança e sossego. Isso é o alicerce, é a estrutura do direito de vizinhança.
Professor, eu quero achar no artigo. Você vai lá no 1277, lá no Código Civil. Código Civil. Não é, Código Civil, você vai achar dentro lá do Vademécum, né? Vademécum não é Fred Mercury, igual uma vez um aluno falou. É Vademécum. 1277 é o fundamento para a sua prova, para a sua vida, para uma ação. Mas, didaticamente explicando, o direito de vizinhança se resume nos 3 S: saúde, segurança e sossego. Está aparecendo aí para você, ó. Saúde, segurança e sossego. Professor, o que é direito de vizinhança? São os 3 S: saúde, segurança e sossego. Quando o seu vizinho mexer com os seus 3 S, com a sua saúde, segurança e sossego, pronto, já cabe uma ação, uma medida judicial. Quando você mexer com o seu vizinho, se mexer na estrutura dos 3 S com o seu vizinho, cabe uma medida judicial também, de obrigação de fazer, entre outros, que nós vamos falar logo mais, tá bom? Professor, então direito de vizinhança é isso? É isso, saúde, segurança e sossego. Só que tem uma informação que eu preciso te passar. O direito de vizinhança é conhecido também como ato prejudicial. Atos prejudiciais, o que é isso, professor? Eles podem ser classificados em ilegais, quando configurar um ato ilícito, contrário à lei. Pode ser considerado abusivo, aquele que causa incômodo ao vizinho, abusivo, o caso do barulho. Então, e lesivos, o que causa um dano ao vizinho. Então, o direito de vizinhança é saúde, segurança e sossego, mas ele é determinado pelos atos prejudiciais. Quais, professor? Volta ao material, olha lá. Atos ilegais, abusivos e lesivos. Então, direito de vizinhança é saúde, segurança e sossego, e ainda atos prejudiciais, ilegais, abusivos e lesivos, tá? É isso que você tem que guardar para a sua prova, para a sua vida prática, e para você conseguir atuar com sucesso na sua profissão. Professor, só a legislação é só o artigo lá, o artigo 1277? Não, nós temos um artigo importante que vai aparecer para você na tela, é o artigo 1279 do Código Civil. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências do vizinho, né? Poderá o vizinho exigir a sua redução ou eliminação. Volta para o professor. Olha que interessante. O artigo 1277, ele traz o conceito de direito de vizinhança. Mas o artigo 1279 do Código Civil, ele traz uma modalidade que já dá uma abertura para uma medida judicial. Mesmo que esse incômodo, esse ato lesivo, esse ato prejudicial feito pelo seu vizinho, não é algo que, vamos dizer assim, que possa te levar a um risco de vida, algo que seja extremamente absurdo, você pode sim, se aquilo está te incomodando, ingressar com uma ação preventiva ou ainda para liminar, né? Eliminar a situação ou diminuir essa situação. Então fique atento em relação a isso, a redução e eliminação da situação. Como assim, professor? Você ingressa com uma ação, uma medida judicial, para que esse vizinho não deixe de tocar a bateria dele, mas para que ele faça um revestimento, para que o barulho não surta no bairro inteiro, né? Então é uma situação de eliminação ou redução. Ou ainda que o seu vizinho treine sim tocar a bateria, está dentro do direito dele, ele pode dispor, gozar, usar da propriedade, mas dentro de um horário considerado um horário comercial, um horário que possa fazer barulho, tá? Então, essa questão de direito de vizinhança também fica presa e vinculada a legislações esparsas, né? Como assim, professor? Nós temos a situação aí dos municípios, que com frequência vem criando normas, né? Normas a respeito de direito de vizinhança, de barulho, lei do psil, então vai depender de cada município, de cada estado, mas nós temos aí legislações esparsas a respeito de direito de vizinhança, sim, tanto municipais como estaduais, tá? Então fique atento em relação a isso. Professor, qual outro artigo que é importante eu fazer uma leitura para entender bem direito de vizinhança? É o artigo 1278, tá? Então dá uma lida, é importante também, determina que o causador do dano pague indenização ao vizinho. Volta para o professor. Professor, como assim causador do dano tem que pagar indenização? Todo ato ilícito praticado por alguém, toda ação gera uma reação. No direito nós temos esse problema, toda ação gera uma reação. O professor, o empregador pode aprontar com o funcionário, ou seja, pode maltratar, fazer um assédio moral? Pode. Só que na reação do trabalhador, qual que é? Uma ação, uma reclamação trabalhista. Professor, o corretor ele pode fazer uma transação imobiliária, mas sem tirar uma certidão, sem emitir uma certidão, sem dar as devidas orientações? Pode. Só que você está pondo a sua conta em risco. Por quê? Se o negócio der errado e alguém, né, ou o comprador ou vendedor quiser ingressar com uma ação contra você e pedir esses atos ilícitos, porque você não agiu da forma que deveria agir, o que você que tem um conhecimento técnico, você que é o técnico em transações imobiliárias, pode. Então todo ato ilícito gera um direito à indenização. Está lá no Código Civil isso também. E no direito de vizinhança não é diferente.
todo ato ilícito no direito de vizinhança, se o seu vizinho faz barulho, se o seu vizinho não tampa a caixa d'água, se o seu vizinho, né, não reforma, eu não sei, o prédio dele está caindo em cima do seu, qual é o risco de cair em cima da sua vaga de garagem, do seu quintal, do seu telhado, porque é um prédio maior. Então essas questões geram direito à indenização, está aí muito bem explicado no Código, no artigo 1278 do CC, né? A gente fala CC, o Código Civil, tá? Professor, quais são as ações que eu posso utilizar? Então vamos lá, isso é importante para você ter conhecimento. Principal ação é a ação de obrigação de fazer, outra ação é a ação de indenização, danos materiais, danos morais. Já explicamos a diferença aqui, a grande diferença. Danos materiais é o que eu perdi, o que eu vou ter que repor em termos de dinheiro para acertar o que foi destruído. Dano moral mexeu com a minha imagem, é algo que me causou uma situação de humilhação, vexatória, não é mero aborrecimento, é outra questão. Mas o nome das ações concreto aparece para você agora, lá. As ações cominatória, que pode ser ajuizada pelo proprietário, pelo possuidor ou promissário comprador, ou seja, o locatário pode também, hein? Pode também. Volta para o professor aqui, ó, uma explicação rápida. Professor, só pode ingressar com uma ação contra o vizinho o real proprietário, o que possui domínio. É verdade isso? Não é verdade, não. Fato é que pode ingressar com a ação o locatário também. Quando você faz a locação do imóvel, você, segundo a doutrina italiana, você está entregando mais de 300 poderes para o locatário. O locador está passando os poderes para o locatário. Entre eles, as ações possessórias, né? E as ações de vizinhança também. Porque, na verdade, o locatário que está sofrendo com o vizinho. Então, ele tem, sim, legitimidade para processar, para ser autor da ação. Tá? Olha que interessante. Então, não preciso ligar para o locador e falar, locador, você tem que ingressar com uma ação contra o vizinho do lado direito ou o vizinho do lado esquerdo porque está feia a coisa aqui. Não, você pode, porque quem está sendo incomodado, quem está tendo o seu direito perturbado, né, em relação à saúde, segurança e sossego, os atos prejudiciais, lesivos, né, abusivos, entre outros, é você. Então você pode ingressar com a ação sim. Volta ao material, olha que interessante o material de apoio. Então as ações, primeira ação, ação cominatória. Essa ação cominatória, ela pode ser ajuizada pelo proprietário, pelo possuidor, ou seja, o locatário, mesmo no contrato de comodato também, compromissário comprador, né, quem tem a posse. E outra ação que pode ser utilizada é a ação de ressarcimento de danos, então danos materiais, danos morais, também uma ação que pode ser utilizada também. Acabou, professor? E aquela situação, professor, que existe um imóvel do meu lado, meu vizinho, ele não mexe com a saúde minha, ele tampa a caixa d'água, ele não mexe com o meu sossego, porque não faz barulho, e ele também não mexe com a minha saúde, nem com o meu sossego, nem com a minha segurança, porque ele não guarda fogos de artifícios na casa. Porém, a casa está caindo. Posso fazer alguma coisa? Não, né, professor? Claro que pode. Pode sim, se esse imóvel está caindo e gera riscos, né, de vida, lado direito, lado esquerdo, seja o vizinho até o da frente, não sei, dependendo da situação. Pode sim utilizar um meio que é a chamada ação demolitória. Tem outros termos utilizados no direito brasileiro. Ação de demolição. O juiz vai determinar que faça o quê? Pode determinar de forma compulsória que faça a demolição daquele imóvel, depois ele vai cobrar de quem? Do proprietário, hein? Esse valor não vai ficar para a justiça, a justiça não vai ficar com esse prejuízo não. É, professor, sério, a ação demolitória vai ser obrigada a demolir, tá caindo, não quer reformar. Ah, professor, mas se é um prédio ou um imóvel considerado de patrimônio histórico, aí tem que ser tombado, é uma outra questão, né? Tombamento, pode ser público ou privado, é uma outra questão. Fato é, se está colocando em risco os vizinhos, pode sim ingressar com essa ação, o juiz pede, compulsoriamente faz a ordem, né, da demolição e depois vai cobrar de quem? Depois o proprietário vai ter que pagar para a justiça, né, não vai ficar com esse prejuízo. Professor, onde eu acho esse fundamento? Tá aí, ó, o material aí. 1280 do Código Civil. O proprietário ou possuidor tem direito a exigir do dono, prédio vizinho, a demolição ou reparação. Quando esse o quê? Ameaça a ruína, ou seja, cair, né? Bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Então, é um dano que pode acontecer a qualquer momento, é o risco, né? O caráter de urgência aí. Então, fique atento. Professor, direito de vizinhança tem aquela questão também. Meu vizinho tem um telhado e esse telhado não tem calha, e acaba vazando na minha laje, a água cai na minha laje. Esse meu vizinho passa um fio em cima da minha casa. Como funciona isso? E aí direito de vizinhança envolve também servidão, essa questão da servidão,
Envolve também, lá, vai aparecer para você o material, as árvores, aquela questão dos frutos, né? Como que funciona isso, professor? Tá lá, ó, o artigo 1282 do Código Civil. A árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer a ambos, né? Porque está no meio, tá no meio. Agora, se essa árvore está do lado direito e os frutos caem no meu quintal, professor, posso colher os frutos? E aí a pergunta que vai calar, pode ou não pode? Claro que pode. Se os frutos, de forma natural, hein? Se os frutos, os galhos, estão passando no muro e está caindo na sua casa, você pode colher os frutos. Não pode você pegar lá os frutos, uma mexerica, não pode você pegar uma laranja, né? Qual outra fruta boa? Uma acerola. E aí o seu vizinho fala, como que você pega a minha... É minha árvore, como que você pega os frutos da minha árvore? São meus, você tem que pedir para mim. Não, se está dentro da sua casa, se passou o muro da casa dele para a sua, você pode pegar, de forma natural, não tem problema. Ele que tem que podar, e você também pode pedir, né, para podar, cuidado, tem que ter autorização aí para podar, fica atento em relação a isso, vai depender de cada município para município, mas se está dentro do seu quintal, é seu, você pode sim colher os frutos, tá? Então o vizinho não pode reclamar não, é uma situação interessante também. O meu vizinho não tampa a caixa d'água, o que eu posso fazer, professor? Ah, professor, eu vou comprar um repelente, vai que dá mosquito da dengue, né? Passa um repelente na família inteira e aí está resolvido. Orienta até comprar um repelente, mas se isso ocorre com constância, não tem jeito. Reúna outros vizinhos, né? Faça uma reclamação na prefeitura, no município, depende de onde você estiver, mas fato é que hoje a coisa é séria, né? O mosquito da dengue, ele não transmite mais só uma doença, são várias. Então não pode, não dá, tem que ter esse controle. Então cabe uma ação de direito de vizinhança sim, uma medida judicial. Essa ação pode ser uma ação de obrigação de fazer, onde, com evidências, né, tem que ter processo. Professor, eu posso processar? Você pode processar qualquer coisa, direito de petição, difícil é ganhar, então você tem que provar. Tem que ter fotos. Então se você realmente, o seu imóvel, ele é superior, esse imóvel que não tampa a caixa d'água, esse imóvel do seu vizinho é inferior, então você tira foto, testemunhas, e aí você consegue fundamentar a ação. O juiz, a justiça, você vai pedir isso no processo, vai dar uma pena, né? Ou seja, uma sanção. Ou você tampar a caixa d'água vai pagar uma multa diária. Então fique atento em relação a isso. Pode ingressar com a ação sim, para obrigar esse vizinho, infelizmente não está preocupado com a saúde dele mesmo, porque os mosquitos provavelmente vão picar primeiro ele. Então, ele não está preocupado com a saúde dele e da família dele, cabe ação sim, deve fazer ação. Fique atento em relação a isso, tá? Olha lá o nosso amigo Gabriel, um abraço para você, Gabriel, que vem acompanhando o nosso programa, tá? Gabriel Almeida, grande abraço para você. O meu problema é, o meu vizinho usa som da casa dele, muito alto, muito alto. Quase todos os dias ele coloca para fora da residência dele o som e fica durante o dia com o som ligado. Eu trabalho à noite, é triste, fica um barulho infernal, não aguento mais. Gabriel, em primeiro lugar, não é fácil não, até te entendo sim. Infelizmente, acho que cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, então a gente tem que respeitar as diferenças, claro, sempre, né, as diferenças nós temos que respeitar. O ser humano é uma mutação realmente, cada um vive do jeito que acha melhor. Mas não pode, né, não pode ultrapassar o direito dele e prejudicar o de terceiros. Então esse vizinho, se ele está fazendo barulho, fora do horário, depende de cada município, existe a lei do PSIL, existe outras legislações esparsas, você pode sim ingressar com uma medida judicial, que é a ação baseada lá no artigo que nós falamos dentro do Código Civil. Mexeu com o quê? Saúde, segurança e sossego é direito de vizinhança, ele está mexendo com o seu sossego. E o pior de tudo isso, que se você trabalha à noite, não consegue dormir de dia, depois pode gerar aí também um problema no seu trabalho, porque você não vai conseguir executar o seu trabalho da forma que deveria. Vai estar cansado para isso. Então precisa ser analisado esse barulho. Infelizmente nós temos pessoas que não gosta de escutar o som para ele mesmo. Ele gosta de escutar o som que ele gosta, porém ele quer que terceiros o escute também. Então cabe uma ação sim, uma ação de direito de vizinhança. Sou a favor da conciliação sempre. Acho que mais vale uma conciliação do que uma sentença traumática. Então tem que tentar fazer acordo, tem que tentar conversar, né? É no trabalho que não está dando certo, então tem que tentar ajustar as coisas. Com conversa todo mundo vai longe. Tem que conversar. Então, se der para resolver com uma conversa, ótimo. Se não der, vai ter que ingressar com uma ação. O lado bom é que o novo Código de Processo Civil,
ele, na verdade, ele deixa bem claro que é importante ter uma audiência de conciliação. Quem sabe nessa audiência de conciliação ele se toca esse vizinho. Mas cabe uma ação sim, vale o bom senso, vale a conversa, vale o acordo, mas cabe uma ação. Então você tem direito a essa ação sim. Então abraço para você. Não é fácil, não é força aí, mas mexer com o direito de vizinhança, cabe a medida judicial, você pode usufruir dela, tá bom? Luiz Fernando de Moraes, Sorocaba, um abraço pro Luiz Fernando, um abraço pro pessoal de Sorocaba que vem nos acompanhando com constância aqui no Questão de Direito. Eu sou obrigado a rebocar um muro na parte do vizinho, ou cada um reboca a sua parte. Olha que interessante, essa questão de rebocar, né? Realmente, em São Paulo e outras regiões metropolitanas, até pelo espaço que não temos tanto, né? Hoje, cada vez mais caro o metro quadrado, então a gente tem aquela questão da parede com parede. Fato é que se a parede é sua, quem tem que cuidar é você. Se a parede do vizinho é do vizinho a parede, e ele não está cuidando, está dando filtração e entre outras questões, está te prejudicando, está gerando um dano, então você pode reformar e ingressar com uma ação contra esse vizinho pedindo o quê? A reparação dos danos materiais. Você pode fazer isso sim, ou ainda de forma preventiva ingressar com uma ação de obrigação de fazer, para que ele faça. Então, oriento sempre conversar com esse vizinho, né? Se ele realmente for bom de conversa, entender, olha, desculpa, vamos arrumar isso, ótimo. Se não tiver conversa, não tem outro meio de resolver um litígio, um problema, se não for o jurídico, tá? Então, um grande abraço para você, Luiz Fernando. Mas fato é que a parede, quem é a responsabilidade da minha parede? É a responsabilidade de quem? Se a parede é sua, pertence ao seu imóvel, é sua. Se é do seu vizinho, é a responsabilidade dele. Ele que tem que rebocar, ele que tem que cuidar, se é uma parede que é o banheiro, né, para não passar aquela infiltração e realmente você estragar um imóvel seu. Tem casos, apartamentos, tem casos que o professor tem a oportunidade de advogar, que infelizmente o vizinho perde a televisão, perde som, perde um quadro, fotos. Por quê? Porque o vizinho tem um banheiro do outro lado, não cuida, está dando filtração e gera danos. E aí esses danos podem ser reparados na justiça através da ação de reparação de danos materiais, tá bom? Então, chegamos ao final, conto com você.